Oh, I'm seeing the pain, seeing the pleasure. Nobody but you, body but me, body but us, bodies together. I love to hold you close tonight. Fala, meu povo, tudo bem? Mais um tutorial em modelo aqui no canal, e a modelo de hoje é a Nicole Nóbrega, que é lindíssima, né? Então eu só realcei a beleza dela com esse cut crease aberto, em tons assim rosados, e esse delineado gatinho e esse olho bem expressivo. Eu espero que vocês gostem desse tutorial. Se você já gostou da maquiagem, deixe seu gostei e se inscreve aqui no canal, tá bom? E eu começo passando um primer, né, que é o Photo Finish da Smashbox. Eu passei, né, por todo o rosto da Nicole. Ela já estava com o rosto limpo, tonificado, hidratado. Agora eu vou fazer a sobrancelha dela usando a pomadinha da Anastasia na cor Soft Brown. Eu fiz, né, o contorno primeiro da sobrancelha dela e depois eu fiz o preenchimento, deixando a parte interna mais esfumadinha. Depois eu usei, né, a Kryolan D3, corretivo D3, para fazer o contorno da parte inferior da sobrancelha, deixar mais delimitada a sobrancelha da Nicole. Depois eu venho esfumando mais ou menos até o côncavo. E depois eu apliquei o Paint Pot da MAC na cor Painterly na pálpebra toda, chegando até ali onde eu apliquei o corretivo da Kryolan. Então eu vou esfumando, né, para não deixar nada marcado. Você vê que o Painterly tem uma cor mais rosada e o corretivo tem uma cor mais amarelada. Depois disso, eu vou camuflar as olheiras usando essas duas cores, né, que são puxando um pouco mais para salmão e alaranjado, que eu coloco ali para fazer a cobertura, né, a camuflagem das olheiras da Nicole. Depois eu vou usar essa base, né, da Atelier Paris, é minha base favorita, para quem não sabe. Eu aplico por todo o rosto da Nicole usando o pincel Kabuki, que é a minha forma favorita também de aplicar a base. Eu sempre estico a base tanto para as orelhas quanto para o pescoço. E agora eu vou fazer o contorno usando a cor D13, né, do corretivo da Kryolan. Eu uso diluída, tá, gente? E eu faço o contorno usando um pincel Dual Fiber. Esse é do kit de 22 pincéis da Coastal Scents. E eu nunca achei um pincel como esse para vender separadamente. Ele é um pincel muito bom para fazer contorno. Se vocês acharem um desses assim, Dual Fiber, que seja mais achatadinho, vale a pena usá-lo para fazer contorno com produtos molhados. Então eu primeiro aplico e depois vou esfumando em todos os lugares onde eu apliquei o corretivo. Eu faço sempre o contorno de acordo com o formato do rosto, né, da modelo e com a proposta que eu quero fazer. No caso dela, eu quero realçar as maçãs do rosto. Eu diminuo um pouquinho a testa, né, a parte da testa eu esfumo mais na parte superior. E eu faço a moldura do rosto, que eu sempre gosto de fazer mesmo, que eu acho que valoriza muito a maquiagem. Depois eu faço, né, eu esfumei ali os olhos e fiz a marcação do nariz, né, com a mesma cor do corretivo. Então eu apliquei primeiro o corretivo e depois eu vim esfumando o corretivo com um pincel de esfumar corretivo mesmo. Agora eu vou fazer a iluminação dessa maquiagem usando a paletinha da RCMA, as duas cores mais claras da paleta. E eu vou esfumando, aplicando já com um pincel de esfumar corretivo. Faço aquele triângulo invertido ali na parte inferior dos olhos, né? Venho fazendo ali onde eu havia
camuflado também. Faço o centro do nariz, um pouquinho ali na testa, próximo às sobrancelhas, mas sem subir muito. E essa parte abaixo do contorno que eu fiz ali nas bochechas, né? Na lateral do rosto. E eu esfumo usando uma esponjinha. Essa esponja tá seca, tá? É uma esponjinha mesmo para esfumar corretivo. É bom que eu faço a transição com a base que eu já havia aplicado. Para a maquiagem da Nicole eu resolvi fazer o baking, né, aplicando ali o pó em excesso, né, em acúmulo nas partes onde eu fiz a iluminação, na parte inferior dos olhos, no nariz, só na testa que eu não fiz, mas eu fiz também na lateral do rosto e deixei ali o pó em acúmulo nessas áreas. Eu comecei com a Beauty Blender, mas ela estava roubando o produto, né, roubando a base que estava por baixo, então eu decidi fazer com a esponjinha que estava seca e depois eu selei toda a pele com esse pincel aí que é da Macrylan, da linha Max. E agora vamos aos olhos com a minha paleta favorita, Lorac Pro Omega 3. E eu usei esse tom mais acinzentado de marrom para fazer o esfumado do côncavo. E eu trago até a parte interna dos olhos. Gente, se vocês ouvirem os gritos, não reparem, mas tem crianças aqui perto gritando. Isso não me incomoda, mas eu espero que não incomode vocês, tá bom? Agora eu vou aplicar um tom acinzentado também de marrom, mas um tom um pouco mais escuro, com um pincel mais arredondado, é quase um pincel lápis esse. Eu quero deixar mais concentrado na parte abaixo, né, de onde eu fiz o côncavo, que foi o esfumado maior. Então vou fazer uma transição entre o marrom mais escuro e aquele marrom mais claro que eu havia aplicado anteriormente. Agora eu vou fazer o recorte do côncavo usando o Painterly da MAC, né? O Paint Pot na cor Painterly. E eu vou fazer, né, um cut crease aberto, faço todo o contorno ali, abaixo de onde eu coloquei a cor mais escura, né, do esfumado. E eu vou fazer aberto, né, gente? Então eu tenho que deixar um espacinho ali aberto, lembrando que eu vou fazer um delineado gatinho também, então tem que ter espaço para ele também. É importante que fique certinho para ficar bem bonita essa maquiagem. Agora eu vou selar usando essa cor, que é meio rosadinha, por cima de onde eu apliquei o Painterly. Por cima dessa sombra eu vou colocar essa sombra asa de borboleta da Bitarra, que é a Carmim 3D, número 107. Eu gosto muito dessa sombra, ela tem um brilhinho tanto prateado quanto dourado. Ela é realmente muito bonita. A minha câmera ela não consegue captar assim a beleza que é isso daí, mas fazer o que, né, gente? Eu faço o tracinho ali com um delineador de caneta para me facilitar, né? Me ajuda a me orientar ali a fazer o delineado gatinho. E eu fiz o delineado mesmo com o Inglot 77, com um pincel bem fininho, desses quebradinhos assim. Esse pincel da Natura, ele é bem baratinho, gente, vale bastante a pena investir nesse pincel. Aí eu faço o delineado gatinho normal, né? E eu vou fazer a parte interna mais fininha e a parte externa engrossando. Chegou a hora de varrer o baking usando o meu pozinho amarelo para evitar estourar na foto, né,
as fotos não ficarem com fantasminha, então eu varro sempre usando um pozinho amarelo para ajudar. E eu vou selando ali essa parte inferior ali usando esse pó amarelo. Eu vou fazer com que o pó amarelo apareça na maquiagem, tá? Agora eu faço os contornos nos mesmos lugares onde eu havia feito o contorno anterior, usando o tom marrom acinzentado da paleta da Kryolan, só que é o tom mais claro. Eu fiz o contorno no nariz usando o mesmo pó, a mesma cor de pó e um pincel de aplicar sombra. O blush que eu usei é esse aí da NYX, que é o Angel. Ele é bem clarinho. Eu só passei ele mesmo para dar um arzinho de saúde. Vocês sabem que eu não gosto de blush forte, então foi só para dar esse toque na maquiagem mesmo, bem saudável. Depois eu espirro uma bruma de Fix Plus, espero secar, depois eu molho o Soft and Gentle e aplico no rosto e também no nariz. Eu passei nos pontos altos do rosto. Depois eu achei melhor colocar mais um pouquinho de iluminador e usei da BH Cosmetics. Eu fiz a parte inferior dos olhos também com delineador da Inglot, tanto na linha d'água quanto esfumando próximo à raiz dos cílios inferiores. Depois eu molhei um pincel de cerdas naturais, assim de precisão, no Duraline e vim esfumando esse delineador que eu apliquei ali na raiz dos cílios inferiores. Eu faço isso, né, nos dois olhos naturalmente, depois venho esfumando primeiro com a sombra marrom mais clara, que vai ser aquele esfumado maior, né, o que vai fazer a transição com a pele. Depois eu venho com o segundo tom de marrom que eu usei e aí eu faço entre o preto e o marrom mais claro e depois eu venho com o preto dando o acabamento bem ali próximo à raiz dos cílios e também ajudando a selar. Eu fiz o contorno dos lábios usando esse lápis que é da Primark e depois eu usei essa paletinha da Coastal Scents. Primeiro esse tom mais clarinho que eu usei nas laterais dos lábios só para dar um tom diferente e depois eu vim com um tom mais rosado aplicando em todo o lábio. Eu apliquei os cílios usando a cola do verde e usei essa máscara da MAC na parte inferior dos olhos, que ela tem um aplicador muito bom. E usei nos cílios superiores a máscara da Lancôme, que é a prova d'água, a Hipnose Drama. Esse foi o resultado da minha maquiagem na Nicole Nóbrega, né? Ficou uma maquiagem super delicada, mas ficou ousada ao mesmo tempo, né? Porque cut crease nunca é uma maquiagem simples. Então, pessoal, se vocês gostaram, deixa aquele joinha, né? Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, clicando no sininho para você ficar sabendo das novidades. Um beijão e até o próximo vídeo. Fucking inviting on, it's a paradise, and here's I was on pillow talk. My enemy, my ally. I'm seeing the pain, seeing the pleasure. Nobody but you, body but me, body but us, bodies together. So if it's